A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. E hoje nós vamos fazer um comentário sobre AEIOU, as 5 atitudes essenciais para ganhar as crianças para Cristo, do autor Gilberto Salete, editora APEC. Inclusive, eu já te faço até um convite, né? Vá conhecer uma loja APEC mais próxima de você. Lá eles oferecem vários cursos, né, para departamento infantil. Eles trabalham com uma linha de evangelização extensa, né? Tem visuais, tem fantoches, tem flanelógrafos, né? Tem muita coisa. Inclusive, quando eu fiz a minha primeira visita à loja, eu fiquei um pouquinho assim decepcionada porque ela estava um pouquinho desabastecida, mas era porque era final de ano. Aí eu fui na primeira semana de janeiro, né? Aí a vendedora explicou: não, é porque nós vendemos muito e ainda não deu tempo de chegar aos pedidos, mas faça uma visita a uma APEC mais próxima de você que você não vai se arrepender, certo? Então vamos entender um pouquinho o que seriam essas 5 atitudes essenciais. O autor Gilberto Salete, ele vai fazer uma reflexão, né, sobre a questão da evangelização das crianças. Então, ele vai nos apresentar aqui 5 vogais que vão representar 5 atitudes, tá? Então, essas 5 atitudes, como que deve ser a atitude do nosso coração, da nossa mente, das nossas mãos, dos nossos joelhos e dos nossos pés em relação à evangelização das crianças, certo? Então o AEIOU, ele está fazendo referência a atitudes que são necessárias para que possamos ter uma evangelização mais eficiente, certo? Certo. Então ele vai dizer que o A é amor. Amor é o quê? Amor é Cristo, tá? Amor às almas. Depois ele vai nos dizer aqui o E, que seria a esperança. Qual é a esperança que nos move para evangelizarmos as crianças, os mais novos do rebanho, né? Qual é a esperança? Depois a gente tem o I de investimento, então ele vai nos lembrar da atitude das nossas mãos, né? Que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina a atender o homem, o ser humano, de forma integral. A sua parte espiritual, emocional, física, a questão material, tudo isso nós aprendemos, né, a apresentar isso, tá, na evangelização. Aí, inclusive, ele vai chamar um pouquinho a atenção também, que ele vai falar sobre os grupos que são contra a evangelização de crianças e que eles querem atender só as partes sociais. Nós não somos feitos só de parte social e ignoram totalmente a parte espiritual. Pois é. A letra O é como você tem exercitado os seus joelhos em prol das crianças. Pois é, a oração. Depois a letra U vem de urgência, os pezinhos, né? Os pés de quem proclama as boas novas de salvação. É urgente, né, essa ação de evangelização. Muito bem, então a gente vai começar aqui com uma introdução. Inclusive eu já te faço uma pergunta. Você sabe o que é um analfabetismo funcional cristão? O que é a janela missionária 014? São algumas questões que ele vai explicar aqui, de acordo com os capítulos, e a gente vai entendendo. Então, quando a gente abre logo na introdução, ele vai chamar a atenção, ó, no prefácio, tá? Prefácio. Ele diz assim, ó: no trabalho de evangelização de crianças também existe muita ignorância. Há muitos que são analfabetos, fazendo tudo de maneira apenas superficial e sem qualidade, por não conhecerem as noções básicas para se obter resultados satisfatórios e eternos. Aqui nessa obra, é uma obra de reflexão e é uma obra que nos chama para a ação. Então, todos os missionários, obreiros e obreiras que trabalham com as crianças precisam entender que a chamada de missões com crianças é coisa séria. Ele vai fazer, inclusive,
várias observações a respeito de certas coisas que fazem aqui. Por exemplo, confundem muito a evangelização de crianças com entretenimento, trazendo distrações para dentro da igreja que não condiz com a evangelização, por exemplo. Falta de capacitação, pois é, tanto dos líderes, de professores, dos obreiros e obreiras que trabalham na obra com crianças. Por isso que ele vai usar esse termo do analfabetismo funcional cristão. Ou seja, nós sabemos o que é o Evangelho do Senhor Jesus, nós sabemos o que é as boas novas, porém, nós não sabemos expor isso para as crianças, né? Nós não fazemos da forma adequada. E aí ele entra com essas vogais. Então, que é necessário sim, qualquer trabalho de evangelização, nós precisamos sim conhecer todas as noções básicas, né? Então, isso é algo muito preocupante, porque a gente vê realmente que existe alguns obstáculos ainda a serem vencidos, tá? Nesse requisito de evangelização com crianças. Muito bem. A princípio, ele vai já nos apresentar também um grupo que ele vai usar as siglas ACEC. Então, seriam ACEC, que são a Aliança contra a Evangelização de Crianças. Pois é, né? É um dos enfrentamentos que a igreja tem enfrentado, né? Os opositores à evangelização de crianças, porque eles julgam, aqui o autor vai explicar que eles julgam que não é importante, porque a criança só vai ter uma noção espiritual depois na adolescência, porque eles julgam que a espiritualidade não é um assunto importante, porque eles acham que é um assunto prejudicial, enfim, ele vai expor aqui vários conceitos que esse grupo acha, né, que a gente sabe que é bem assim, essas falsas ideologias, enfim, tudo isso para distorcer o Evangelho do Senhor Jesus, e querem impedir que as crianças sejam evangelizadas. Mas nós sabemos que a ordem do Senhor Jesus é: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ide, pregai, ensinai, né? Batizando a todos, independente da idade. Todos precisamos da salvação. Então ele vai nos explicar um pouco isso, que todo evangelizador de crianças, ele tem que estar apto a falar da salvação, amor às almas, né? Amor à missão da evangelização. E quando a gente fala do departamento infantil, parece que as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, né? Então aqui ele vai explicar de uma forma, às vezes, assim, não é que de uma forma suave, não. Tem uns puxõezinhos de orelha aqui, tá? Então leiam, é importantíssimo, né? Você líder de departamento infantil, você coordenadora, regente, professora, obreiros e obreiras de crianças, leiam, é extremamente importante. Depois ele vai nos explicar um pouquinho o que seria esse analfabetismo funcional cristão. Olha que interessante que ele diz aqui para nós na página 16, tá? Então, olha o que ele diz. E o analfabetismo funcional cristão? Se analisarmos o que se prega hoje, o interesse mais no louvor do que no estudo bíblico, a ênfase no emocional, a busca de bem-estar e felicidade a qualquer preço, a falta de interesse na escola bíblica dominical, material didático sem conteúdo que se usa com as crianças, e assim por diante, só teremos que admitir que há sim um grande número de evangélicos, entretanto, o número de pessoas que têm a mente de Cristo e que se submetem às Escrituras é bem pequeno. Aqui é um alerta visível, né? Falta de capacitação, falta de vida devocional. Essa questão do emocional é muito sério, né? O nosso culto racional ao Senhor não é algo emocional, é algo espiritual. E isso nós temos que ensinar às crianças. A falta de leitura bíblica, a falta de oração. Alguns trabalhos que são iniciados com as crianças, todos os trabalhos você vai iniciar com as crianças, tem que ter oração. As crianças precisam exercitar os seus joelhos. Bíblia. Será que elas
entendem o que elas estão lendo? Será que elas leem a Bíblia? É preocupante, porque nós sabemos, aqui ele disse, há vários evangélicos, mas poucos conhecem o que é realmente ter a mente de Cristo. Essa é uma realidade, tá? É uma realidade que ela precisa mudar. As pessoas têm que entender que servir a Cristo é uma coisa séria. E ministério infantil é um ministério voltado para se ganhar almas. Muito bem, então o autor, ele nos apresenta aqui as 5 vogais. Pois é, as 5 vogais. Aí vai começar com o A. O A de amor, amor a Cristo, amor às almas. Né? Ele vai dar um exemplo do bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele está em prontidão para protegê-las. Né? O bom pastor, ele quer que as crianças tenham entendam, né? Quem é Deus. Que Deus é o nosso protetor, é quem traz todo o nosso sustento, Deus que está nos guardando, nos protegendo. E o bom pastor, um bom pastor de crianças, ele não abre mão do rebanho. E ele sabe que o rebanho não é dele. Isso a gente tem que ressaltar. Quando o Senhor Jesus vai falar com Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Então, quer dizer, as ovelhas pertencem a Jesus. O senso de responsabilidade. Então, o amor a Cristo envolve o senso de responsabilidade. Você está prestando contas para Cristo. Né? Então, aqui ele vai fazer um exame aqui muito interessante sobre o amor. O que é realmente o amor às almas, né? Às vezes a pessoa fala, eu gosto de criança, mas isso não basta para você trabalhar com missões com crianças. Muito pelo contrário, é amor às almas, amor a Cristo. Entender a importância da evangelização na vida de uma criança faz toda a diferença. E ele vai, todo final de cada capítulo, ele vai dar o significado da letrinha. Então, por exemplo, ele vai falar do A. O significado da letra A, dentro do A é I, O, U. Ou seja, dentro dessas 5 atitudes. A atitude do nosso coração. Então, ele diz, estamos concluindo sem nenhuma dúvida que a atividade que melhor representa aquele que trabalha com as crianças é a atividade de um pastor. Né? Lembrando que o pastor, ele tem provisão, ele tem um senso de proteção, né? E ele cuida das ovelhas sabendo que as ovelhas não é dele. O senso de responsabilidade, né? Muito bem, aí vamos para a letra E. E vai representar a atitude da nossa mente. Um bom cristão é esperançoso. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós sabemos que o trabalho de evangelização com as crianças não é trabalho em vão. Nenhum trabalho iniciado no nome do Senhor é em vão. Coloque isso no seu coração. Então, a parte da esperança, ele vai trabalhar isso. Inclusive, ele vai usar um exemplo de João Batista. E quando João Batista nasceu, o seu pai, no 8º dia, quando foi apresentá-lo, ele faz uma pergunta: o que será deste menino? Está lá em Lucas, tá? Lucas capítulo 1. E no finalzinho, ele diz que ele seria o profeta do Deus Altíssimo. Como estamos depositando a nossa esperança no trabalho missionário com crianças? Você parou para pensar nisso? Pois é, viu? Não desanime. Não desanime. Lembre-se, você está trabalhando para Jesus. Não desanime. Ele vai fazer algumas observações, né, sobre uma mente, a atitude da mente, uma mente esperançosa, uma mente cheia de esperança, né? E claro, ele vai nos dar o exemplo do semeador também, né? O semeador, ele planta a semente, ele planta num bom solo, ele tem a esperança de que aquela semente vai brotar, vai crescer, vai ser forte, vai dar frutos. É isso que nós temos que entender, né? O trabalho com crianças é um trabalho que dá frutos.
Inclusive o autor ele vai fazer uma análise, tem algumas pesquisas aqui da APEC, tá, que o autor vai disponibilizar aqui nessa obra, a respeito também da conversão, qual é a idade da conversão. Então, quanto mais cedo uma alma conhece a Cristo, mais tempo ela vai ter para servir a Cristo. Olha! Viu? Pois é. Muito bem. Depois ele vai assim... Enfim, ele vai concluir aqui a letra E. Não dá pra falar tudo que tá no livro, tá, gente? Então, vocês vão ter que ler. É um conteúdo interessantíssimo, muito bem detalhado. Aí ele vai nos dar a explicação do significado da letra E. Aí, quando nós vemos aqui, ele faz assim, ó. Eu vou ler o trecho inteiro aqui, ó. Voltando à pergunta feita quando o bebê João Batista tinha apenas 8 dias de vida. O que virá a ser, pois, este menino? Tá no Evangelho de Lucas. Qual resposta dariam as pessoas daquela época? Né? O que será que os pais esperavam de seus filhos quando crescessem? E fazendo esta mesma pergunta em relação às crianças de hoje, qual resposta iríamos obter? E quando em tom até de brincadeira fazemos esta pergunta às próprias crianças, que respostas vocês têm ouvido? Então, assim, aqui a questão é, a nossa esperança, qual que é a nossa esperança no evangelismo infantil? Né? O evangelho pregado para as crianças. Entenda, a semente foi lançada, ela vai germinar. E qual é a semente que você tem plantado? É a palavra de Deus. Tá? O autor vai chamar a nossa atenção. É a palavra de Deus. Inerrante a palavra de Deus. Inerrante. É a palavra que nos santifica. Né? É a palavra que nos faz crescer. Jesus Cristo é o pão da vida. Pois é, ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho para o céu. Tá tudo na palavra de Deus. Pois é, lança a semente no solo fértil. O coração da criança é um solo fértil. Muito bem, a letra I, investimento. Aí qual é a atitude das suas mãozinhas? Não é só a questão financeira. Então o autor também vai abordar a questão do tempo, a questão da dedicação. Pois é, como que tem sido a sua dedicação? Dedicação envolve muitas coisas, tá? Pois é. Muitas coisas, tá? Principalmente a nossa postura em relação ao ministério que nós recebemos ali para cuidar dele, a nossa postura diante das crianças, diante dos pais, qual é a postura da igreja, qual é o investimento da igreja em relação às crianças, ao departamento infantil, por exemplo. Né? Ele vai abordar esses assuntos, inclusive ele diz assim, ó, custos para a igreja na formação das crianças. O investimento, ele é um assunto que é pouco explorado, né? Quando a gente fala de departamento infantil, é um assunto que a gente não vê muito desenvolvimento, as pessoas não conseguem entender muito bem como que é o desenvolvimento do investimento no departamento infantil, no evangelismo com as crianças. Pois é. Depois ele vai usar um exemplo aqui de Joquebede, né? A mãe de Moisés. Já pararam para pensar o tanto de investimento que foi feito no menino Moisés, o profeta de Deus, né? Pois é. O significado da letra I, ele vai argumentar aqui para nós assim, é tempo de investir numa geração que tenha outro modo de pensar, pessoas que se tornem como Moisés, libertadores de outras pessoas do sistema deste mundo e de garras de Satanás, para servirem ao Senhor com um coração puro e íntegro. Né? Então, investir no ensinamento da palavra, investir no ensinamento de uma conduta cristã, investir no evangelismo. Não podemos desistir, tá? Mas tudo isso vai exigir de nós uma atitude, uma ação, um posicionamento em relação a isso. Bom, vamos continuar. Letra O.
A letra O, a oração. Bom, então a oração é de joelhos, né? Que a igreja tem vitória. Então aqui o autor ele vai chamar um pouquinho a atenção a questão devocional. E eu pergunto para você, como que está a sua vida devocional? Você tem tendo tempo para Deus? Mesmo um tempo proveitoso? Quais são as prioridades da sua vida? Educador cristão, professor de escola bíblica dominical, coordenadores de departamento infantil. Como que está a sua vida devocional? É muito importante isso. O autor, ele vai mostrar que a letra O, ela está relacionada à nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com o Espírito Santo. E eu já digo algo muito importante, você é de departamento infantil, lembre-se que departamento infantil também consagra, tá? Tem uma vida de consagração, santificação. Inclusive, ele fez um alerta, né, a respeito disso também. Essa coisa do entretenimento. As pessoas acham que o infantil é muito preocupante quando uma criança que ainda não tem Cristo, ela pergunta para uma outra que tem Cristo, que já acompanhou ela na igreja, por exemplo, fala assim, na sua igreja distribuem balinhas também? Uma coisa complicada, porque a criança ela tá indo para a igreja por quê? Porque tem boneco, tem fantoche, porque tem balinha, porque tem bexiga. Nós sabemos que o departamento infantil, ele move um número muito grande de pessoas e de recursos. Porém, o principal é a Bíblia. O principal é isso aqui, ó. Você que é missionário de crianças, evangelizador de crianças, você tem que lembrar que é a Bíblia. A sua equipe que está trabalhando juntamente contigo tem que entender que precisa de uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus, jejum e oração. Crianças precisam ser libertadas das garras de Satanás. As pessoas estão se esquecendo disso. Estão achando que a igreja é um lugar de, não sei, de distração, talvez. Não sei o que está acontecendo, mas o autor, inclusive, ele vai usar um termo aqui de circo. E tem pessoas que estão achando que a igreja é um circo. O culto infantil está se assemelhando a um circo. Até palhaços em festas evangélicas estão colocando, né? Como assim? Pois é. Nesse capítulo da oração, é importante que ele vai fazer um alerta a respeito do culto doméstico. Quantas vezes você faz culto doméstico no ano? No seu lar, com os seus filhos, com a sua família. Eu faço na minha casa e confesso que os resultados são incríveis. É um momento único que você tem com os seus filhos. Então ele vai falar da importância do culto doméstico. Inclusive ele vai fazendo uma pergunta assim, qual está sendo o principal assunto de suas orações pelas crianças? Como é que nós estamos orando pelas crianças? Já parou para pensar nisso? Quais são as prioridades da sua oração pela vida das crianças? Então é isso que ele vai perguntar também. Ele faz um alerta também para nós a respeito de que todas as crianças, todas, necessitam da salvação em Cristo Jesus. Ele vai nos trazer assim algumas informações, né, a respeito de classes sociais, que precisamos, há um problema, né, também que ele vai falar, inclusive é na letra U, que é de urgência, os pés, as atitudes dos nossos pés, ou seja, entender que é urgente a ação missionária com crianças. E ele faz um alerta aqui na letra U, né, que todas as crianças precisam ser alcançadas. Existem muitos projetos ultimamente, ele fala, e pouca evangelização. Isso é muito grave. Isso precisa ser muito bem analisado. Porque o nosso principal foco é evangelizar, é boas novas de salvação.
Muito bem. Então, na letra U, ele vai fazer essa reflexão, né, conosco. Muito projeto, pouca evangelização, e a pergunta que não quer calar: as suas crianças na congregação onde você cultua o Senhor, são crianças igrejadas ou são crianças evangelizadas? Ah, meu Deus, pergunta séria, viu? Viu? Pergunta é séria. Depois, antes da gente passar por, que eu já fui para a letra U, né? A vogal O, ele vai dizer aqui uma pequena, o significado, né? Da letra U, um pequeno resumo. Ele diz assim: a criança de hoje necessita urgentemente das nossas orações. Orações efetivas, feitas por homens e mulheres que têm um relacionamento correto com Deus. A obra de evangelização, uma obra muito séria, precisa ser feita com muito cuidado, com dedicação. E infelizmente muitos estão se esquecendo disso. Precisamos tomar cuidado com essa coisa do voluntariado, de rodízio. Será que isso não tem atrapalhado ali a evangelização? Pense nisso, as suas crianças são igrejadas, ou seja, elas estão indo à igreja, ou elas de fato estão aprendendo sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aprendendo a serem servas de Deus? Muito bem. A letra U, ela vai fazer a gente refletir sobre uma coisa. Responde para mim: você é um missionário da janela 014? Pois é. O autor vai nos fazer uma pequena reflexão a respeito de missões, as estratégias missionárias que estamos utilizando com as crianças, né? Será que elas são corretas? A janela 014 é uma referência, tá, que o autor faz à faixa etária, tá? Do 0 aos 14 anos. Como estamos atendendo essas crianças, né? Do 0, ou seja, do berçário, até os 14 anos, pré-adolescentes, né? Como que está esse trabalho missionário com essas crianças? Então, ele vai explorar aqui o assunto da urgência da evangelização, né? Não podemos perder mais tempo. Evangelização é como ele fala do início ao fim do livro, né? Quando nós vamos lendo, nós vamos concluindo. É algo urgente, é algo importante, é essencial as nossas crianças, né, serem evangelizadas da forma correta. Pois é. Lembre-se, uma criança que aceita Cristo nos seus primeiros anos de infância, ela vai ter muito mais tempo para servir ao Senhor. Aqui, inclusive, ele vai trazer alguns dados a respeito da conversão. Então, quando a conversão acontece na primeira infância, depois dos 15, depois dos 30, então ele tem todos esses dados aqui. E realmente é algo muito sério, né? O trabalho de evangelização com crianças é um trabalho que salva vidas. As crianças precisam entender na íntegra qual é a mensagem da palavra do Senhor, né? O Senhor Jesus disse que nos dará vida em abundância. As crianças precisam saber disso, precisam entender, tá? Depois ele vai nos fazer refletir a respeito também das oportunidades, quais são as prioridades que precisamos ter no nosso ministério com crianças. Pois é, tá aqui a super dica da semana, tá? AEOU, as 5 atitudes essenciais para ganhar as crianças para Cristo, do autor Gilberto Celeste. Fica a dica, aproveitem, tá? Leiam, absorvam tudo que está aqui e que Deus abençoe e até o próximo vídeo.